Eu queria muito que você não se prendesse ao modelo que vai ser abordado pelo salmista lá. Nós vamos falar no Salmo 128, de 1 a 4, é o texto. Não se prenda nele, faça o seu paralelo. Nós temos modelos diferentes. Muitas vezes você talvez esteja nesse momento sozinho, ouvindo aqui, e você olha, poxa, eu não tenho esse modelo de família. Não faz mal. Perceba em cada uma das estruturas que nós vamos falar que isso poderia ser aplicado a uma só pessoa. Poderia. Mas o salmista optou por falar de uma família, porque ele está preocupado com a família e ele quer fazer com que a família daquela época, daquele lugar, famílias são células sempre importantes em toda cultura. As famílias são muito importantes. Então, não se prenda a isso, não dê de ombros no sermão, não tem nada a ver comigo. Tem. Procure vincular isso. Quando você se desprender, se você tem uma família nesse modelo aqui que o salmista vai propor, é bom, porque você vai poder estruturar e pensar melhor, em algumas coisas que ocorrem, que acontecem. É um texto, num primeiro momento, simples, mas é um texto que tem alguns detalhes que, para mim, foram ricos. Então, esse é uma pré-introdução, não é introdução, mas é para que você se sinta confortável em participar comigo do texto. Vamos ler o texto? Salmo 128, de 1 até o 4, e diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em divergência ao texto que foi colocado, um pouquinho só, mas importante, no versículo 3, lá no original, a forma dele, no meu está assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E isso faz diferença para o que queremos falar essa noite. Enfim, vejam que isso são colocações, traduções que podem ser de uma maneira ou de outra. Não se incomode com isso, mas caminhe com o que a gente vai abordar. Uma psicóloga muito curiosa, doutora lá dos Estados Unidos, em 2017, ela faz uma pesquisa. Durante anos ela ficava muito incomodada por que entre as figuras e os alunos, enfim, as pessoas de uma maneira geral lá nos Estados Unidos, eles tinham performances diferentes ao longo da sua vida. O que fazia isso acontecer? E ela teve uma ideia e criou um projeto lá, em 2017, as universidades de Stanford e da Colômbia, e eles fizeram uma seguinte situação: eles pegaram um modelo, depois esse modelo se multiplicou, mas eles pegaram alunos numa mesma classe. Imagine que vocês aqui, igreja, fossem uma mesma classe. Então, vocês têm os mesmos pastores e tal. Imagina que fossem os mesmos professores e tudo. E eles pegaram e dividiram em dois grupos, de forma relativamente aleatória, mas em dois grupos. Mas eram os mesmos alunos, o mesmo colégio, os mesmos professores, a mesma condição, tudo igual. Mas eles dividiram. E nessa divisão, eles criaram um grupo e disseram para eles assim: olha, nós vamos agora trabalhar com um modelo que a gente vai tentar medir a performance de vocês de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Sabe aquela história de prova, nota e tudo? Então, eles mudaram um pouquinho a maneira de ser e ficaram com esses alunos durante um ano. Começaram um ano letivo lá em 2017. E durante esse ano, nessa divisão, eles deram as mesmas condições para os dois grupos, sendo que um dos grupos, eles disseram algo mais.
eles disseram o seguinte por um grupo lá, separaram eles e disseram o seguinte: olha, além de tudo que a gente falou, a gente precisa dizer para vocês o seguinte: é possível que vocês tenham uma performance diferente e melhor do que a média dos outros. Só isso que eles fizeram. Não fizeram isso com esse grupo. Deram os mesmos recursos, mas inculcaram nesse grupo que era possível ter uma performance diferente. E para ter performance diferente, algumas coisas precisavam acontecer. E a primeira delas era aquele grupo, acreditar que isso era possível. Lembra quando você, lá nos Estados Unidos, existem, antes de nós, né, acho que nós também temos, mas é mais raro, colégios para aqueles superdotados, né? Então, quando algum aluno se destaca, ele vai e sai porque ele tem uma performance louca. Então, o que acontece? Você tem uma instituição, um lugar, onde você vê que alguém é, de forma nato, um superdotado, uma inteligência diferente, e ele é colocado num outro ambiente junto com outros também superdotados. O que acontece com os outros? Os outros são os outros e só, né? Eles ficam à mercê da sua contínua condição e etc, e etc. E ela achava assim, não, mas eu acho que não é isso. Alguma coisa que nós estamos fazendo está errado. Então, a ideia dela era estimular um grupo que não tinham superdotados, em que era possível aumentar e melhorar a sua performance com alguns critérios. Mas o primeiro deles era acreditar ser possível isso. E depois outros mais. E esse grupo ficou sendo educado da mesma maneira, modelo padrão que os Estados Unidos tinha. E lá eles criaram e estudaram, e pode colocar o gráfico que deu o resultado aqui, para você ver? Eu mandei, acho que vocês têm, né? Tem? Olha só, olha que interessante. O grupo de cima, reparem que na barra de cá está a performance do aluno, notas, enfim, né? O tempo que se passou. Então, o grupo de baixo é o grupo que estava vivendo naturalmente, tá? O grupo de controle. E os outros que experimentaram a ideia de poder ter uma performance melhor, a performance deles foi subindo. Veja, eles não fizeram nada de muito demais. Eles só inculcaram numa parte dessa mente de um grupo que era possível sair da onde eles estavam todos juntos ali e melhorar a sua performance ao longo do tempo. E ali o gráfico mostra que a coisa foi gradativa, para e passo, devagar. Depois disso, outros grupos falaram, não, vocês fizeram uma pesquisa que se valha, ela precisa ser repetida e funcionar em outro lugar. E fizeram em outra faculdade. Fizeram isso aqui, esse grupo de alunos, são um grupo de alunos um pouco maiores dos que saíram aqui. Não eram já formados, mas funciona com adultos, funcionaria com vocês. E é por isso que nós vamos falar aqui essa noite sobre esse texto. E aí eles criaram, eles criaram um nome para isso, né, depois desse estudo, né? E o grupo que teve a performance menor, eles chamaram esse grupo de pessoas que têm a mentalidade fixa. E os outros têm mentalidade de crescimento. É o nome que ele criou. E eu achei esse artigo muito interessante, né? E o que isso tem a ver com o texto bíblico e com tudo que a gente falou aqui até agora? É porque eu acredito pliamente que isso está na Bíblia há séculos e talvez a gente não observe isso com atenção para o nosso dia a dia, observe isso com atenção para a nossa vida. Nesse último domingo passado, eu preguei muito sobre Jacó, né, quem acompanhou, e um dos pontos que me incomodou bastante, né, foi um dos que mais... Outros me incomodaram bastante, ou seja, você prega, lê, e isso também te alimenta, e a gente pensa sobre isso, né? E um dos pontos era que eu coloquei que estratégias rasas não farão você se aproximar de Deus.
estratégias rasas, sem profundidade, não vão fazer você se aproximar de Deus. Então, eu meditei sobre isso, meditei sobre esse tema, e achei esse texto, e eu não sei você, mas a mim me chamou a atenção para a gente pensar sobre alguma coisa que a gente não pensa em termos de família. Como eu disse no início, não precisa ser família, para qualquer pessoa individualmente, né? Lá atrás, havia uma frase, né, que tinha até, não sei se era uma novela, um programa de TV, quem é jovem há mais tempo como eu sabe disso, lá nos anos 70 e pouco, e depois tem livro, né, Só o Amor Constrói. Alguém se lembra dessa frase, né? Só o amor constrói, ou desse livro? Pois é, eu tive pensando nisso, né? Então, o amor constrói, e por acaso, eu adoro esses acasos da música aqui, né? Vocês cantam, é maravilhoso isso, né? Porque eu não combino nada com vocês e Deus vai combinando. Combinaram falar do amor aqui, que legal, né? Quem constrói o amor? Se o amor constrói, quem constrói amor? É Deus. Mas como ele faz isso? Na medida que esse grupo aqui falou, o que eles estavam falando era que era possível construir alguma coisa simplesmente por você acreditar ser possível. E às vezes a gente fica vivendo nossas relações com Deus sem a profundidade de Jacó, até o encontro que ele teve lá, e eu falei sobre isso. E eu queria dividir um pouco com vocês como esse texto pode nos ajudar a pensar algumas coisas de forma prática, de forma não subjetiva, para a gente construir amor nas nossas relações, sair daquela posição aonde aquele crescimento que nós colocamos lá pode nos parecer não possível. A gente às vezes deposita, e aí voltando para o ambiente escolar, a gente deposita aquela performance maior de um determinado aluno numa inteligência que ele é nata, ele é inteligente. Então, ele é muito bom porque ele é inteligente. Um jogador de futebol, um jogador de basquete. Aliás, nós vamos falar de um aqui. Um jogador de basquete, ele é muito bom, mas olha só ele é fantástico. Olha o tamanho dele, a altura, coisas que nós já nasceram. Nós nos acomodamos em pensar que não há nada a fazer com os outros. E essa análise dessa psicóloga, ela quis provar o contrário e provou. Mas Deus já nos disse isso há muito tempo e às vezes a gente não presta atenção nisso. Eu queria dividir isso. E eu queria que você só guardasse isso, que eu vou repetir um pouco o termo mais moderno, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Eu não vou fazer trabalho de coaching aqui, não pretendo isso. Eu quero que você pense a respeito e olhe para a sua vida e veja se isso tem sentido para você. E o texto vai nos dizer, logo no primeiro versículo lá, né, o primeiro texto, a gente não sabe qual a autoria desse salmista, não é um dos salmos que são classificados como sendo Salomão e tudo, mas ele vai falar o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A primeira coisa que a gente vem à mente é a questão do temer ao Senhor, né? Então, o temer ao Senhor, em alguns momentos do texto bíblico, ele nos oferece a ideia do temor de medo, do temor de, olha, tome cuidado. Muitos, tenho certeza, já ouviram na sua... Olha, o Senhor Deus está vendo, hein? Não é assim que muitas vezes a gente se fala, ó, Deus está vendo, hein? Os mais jovens da igreja, alguns estão fazendo assim com a cabeça, né? A mãe e o pai já disse. Então, é um temor de medo, é um temor de um relacionamento com alguém que vai te punir, é um temor que alguém está o tempo todo te vigiando o que você faz, o que você não faz, para, de alguma maneira, apontar o dedo para você. Eu não preciso dizer para você que o medo, ele paralisa, o medo, ele nos deixa sem vontade de fazer essa ideia da mãe e do pai, né? Não vou fazer aquilo de novo.
mas muitas vezes eu não vou fazer aquilo de novo, mas eu também não vou fazer muitas outras coisas, porque o medo que se instalou em mim, ele é um medo paralisante. Lembra dos termos que foram utilizados por essa mentalidade fixa? Essa mentalidade fixa, que por acaso, quando você usa essa ideia de temor, ela começa a se instaurar por conta de você olhar um Deus que você teme nesse sentido. É bem verdade que hoje em dia alguns sequer pensam em temer ao Senhor, mas deveria temer pelo menos para o outro lado, o lado onde a gente tem uma resposta de confiança e gratidão, já que Cristo Jesus morreu por nós. Então o nosso temor, ele passa a não ser mais o medo que nos paralisa, mas é alguma coisa que eu vou responder àquela atitude daquele Deus. Esse é o temor. Essa é a maneira que o salmista quer fazer pensar para a gente. Um temor ativo, positivo, onde eu quero agir de forma positiva a essa confiança que Deus colocou sobre a minha vida. Ele morreu por mim. Então, o meu temor é uma resposta da graça de vida que me redimiu, e eu tenho comprometimento com essa glória. E o texto bíblico vai dizer o seguinte: nesse temor que eu tenho que responder, ele está dizendo uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: e anda nos seus caminhos. Olha, como é andar nos caminhos do Senhor se eu estou paralisado? Como é andar nos caminhos do Senhor se a minha mente não consegue sequer sair daquele roteiro típico que você criou, estabeleceu, que enquadrou a sua cabeça num lugar, e eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. E quando eu era no início da igreja, né, era lá vai o crente, é o sujeito do não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque isso era muito inculcado na infância, na juventude. Então eu só sabia o que não fazer, mas me tirava do lugar para onde e o que eu posso e devo fazer. O temor do Senhor para nós, maduros na fé, que somos pessoas que pensamos, entendemos o sacrifício de Jesus Cristo, estamos em contato com Ele, é algo que tem e deve fazer parte de um modelo de mentalidade de crescimento, mentalidade física e mentalidade de crescimento. Isso é só para o seu entendimento atual. Mas o texto bíblico já dizia isso há séculos atrás, que eu precisava ter esse tipo de encaminhamento, porque senão, como eu vou andar nos caminhos de alguém muito maior, muito esplendidamente maior, compreendendo a minha vida mais do que eu, como eu ando no caminho de alguém que é como eu olhar, se você é o sujeito da mentalidade fixa, que não se movimenta, é o sujeito que vai olhar para ele e vai ser igual. Ele é inteligente. Aquele jogador de basquete, ele é maravilhoso, não tem como acompanhar. Não dá para mim. Mas não é isso que a palavra do Senhor quer colocar para você. Que o homem que teme o Senhor, ele tem uma mudança de comportamento. Ele sai daquele modelo mental onde eu acredito que, se eu não tiver uma espiritualidade de qualquer homem bíblico, eu não vou ter nada de espiritualidade. Caminhar com o Senhor exige de você uma dinâmica de fé, exige de nós algo aonde eu tenho que buscar um crescimento naturalmente. E tu viu o gráfico ali, que ele não precisa ser da noite para o dia, é devagar. Mas da mesma maneira que aquele grupo de alunos não conseguia sair dali sem que fosse feito essa atitude, muitas vezes nós estamos presos à mesma modelo mental, mentalidade de não crescimento, porque acreditamos que nós não somos capazes de, talvez, ter uma oração. Como às vezes eu já encontrei pessoas e tive esse encontro nos primeiros momentos, lá atrás, em outra igreja e tal, eu encontrei com pessoas assim de 20, 30 anos, e a pessoa da igreja,
E a pessoa chegava para mim, Epifânio, eu queria uma coisa sua. O que é? Me ensina a orar. E eu olhei para ele assim, nossa, o que houve? Nunca ninguém me ensinou a orar. Ou seja, ele tinha medo, ele tinha receio de falar em público, ele tinha preocupações e modelos mentais que o bloquearam. E ele falava, não, minha mãe dizia que eu não falava bem. Meus irmãos, o que eu quero dividir com vocês é que isso Cristo e o Senhor Deus já nos ofereceu. Movimente, acredite que espiritualmente, relações rasas com o Senhor não podem aprofundar o seu relacionamento com Deus. Experimente-se. É isso que ele está dizendo aqui. Andar, quem teme ao Senhor e tem que andar com Ele, não tem como ficar, se fosse o termo de hoje, atual, outro, né? Ficar bloqueado, ficar parado. Esse é o primeiro ensinamento que o texto nos dá. E a gente podia reescrever esse texto para uma linguagem que você compreendesse dentro da proposta, assim: feliz aquele que produz algo novo em sua vida, novidade de vida. Feliz é aquele que produz algo novo em sua vida, porque caminhar com o Senhor, você precisa olhar para a sua vida e ver algo novo. E eu não falo só do primeiro contato da experiência cristã, da experiência com Deus, o nosso dia a dia. Que maturidade, lembra do gráfico ali, ó, dia após dia, o que mudou naquelas crianças, o que aconteceu? Provavelmente os pais, meu Deus, meu filho ficou mais esperto. Não, eles romperam com coisas que estavam prendendo ele, aonde dificultava o seu crescimento intelectual. E eu estou dizendo para você, você não pode interromper processos em você que estão interrompendo o seu crescimento espiritual. É disso que nós estamos falando. Feliz aquele que produz algo novo em sua vida, no verso 1. Verso 2, o texto também é maravilhoso em chegar e nos contar assim: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Olha que ousado. Pois comerá do trabalho das suas mãos. Por que é ousado? Porque naquele tempo você tinha, a maior parte dos trabalhadores eram escravos. A maior parte dos trabalhadores não eram trabalhadores rurais, proprietários, não, eram escravos. Mas ele está dizendo aqui que as pessoas, naquela época, poderiam ter uma dignidade. Ela poderia ter direito ao seu trabalho, ele ia trabalhar ou seja, era usado para a época isso. Não era uma proposta qualquer, era uma proposta de movimento, de novo, sair do modelo fixo que se tinha, que eu nasci assim, eu cresci assim, de Gabriela, né? Vou morrer assim. Mas o texto bíblico está nos oferecendo outra coisa: eu vou trabalhar, eu vou ter o meu trabalho, o fruto do meu trabalho vai me alimentar. E eu vou ser feliz com isso. Ora, meus irmãos, se você pensar em termos de hoje, em termos do que está acontecendo hoje em dia, você nem precisa ir muito longe, mas pense. Muitos estão desempregados com a crise. Ok, é terrível isso. A dignidade vai lá embaixo, as pessoas ficam... Eu me entristeço demais quando eu vejo coisas assim na televisão, pessoas que querem buscar mesmo emprego e não estão conseguindo, estão com dificuldade, terrível. Mas existe também um outro grupo que às vezes a gente não fala, e a gente fala que são aquelas pessoas que têm o trabalho, mas olha, detestam aquilo, e é um sofrimento aquilo, e alguns vão dizer assim: olha, está todo mundo desempregado, você está reclamando disso que você tem? E não é assim que você faz? Tenho certeza que você já fez isso. A proposta do Senhor é ousada demais. Ele está dizendo que você vai trabalhar, que você vai ter fruto das suas mãos, mas nessa relação de construção, dinâmica de fé, você vai estar feliz naquilo que faz. Quantas pessoas hoje em dia você pode imaginar e dizer
fala assim, olha, eu sou plenamente feliz. É difícil isso. Empresas que cobram tudo, não dão nada. Eu estava vendo agora, estou vendo um seriado muito interessante, não vou dar tanto spoiler assim, nem vou dar muita bola para ele, não, porque às vezes as pessoas vão seguir ou ver filmes só porque eu vejo. Mas tem uma cena, num desses, que um rapaz, né, são trigêmeos, não são trigêmeos, são 2 gêmeos e quem sabe, já sabe do que eu estou falando. Mas um deles estava trabalhando, estava fazendo seu aniversário de 36 anos, e ele era adotado e descobre o pai tem câncer, esse pai biológico, e o pai morre. Ele trabalha ativamente, tem uma casa maravilhosa, tem um carro maravilhoso, tudo do bom e do melhor. E aí ele tinha uma reunião e ele não está com cabeça, porque o pai morreu, e se atrapalha todo, porque está lembrando do pai que acabou de conhecer, o biológico não conhecia, conheceu e morreu. E o chefe dele, de anos, aquele cara que ajudou muito na empresa, manda um bilhete para ele com umas peras, dizendo assim, estamos tristes com tudo que aconteceu, venha logo para a reunião. Aí ele chega lá com as peras e com papel. Esse papel foi impresso, você sequer assinou. E pera, você sabe que eu sou alérgico à pera. Eu tive uma infecção com você presente. Ou seja, esses anos todos não representaram nada. Que tipo de relação eu tenho? Não é estranho. Poxa, mas ele ganha milhões. Mas o texto bíblico nos oferecendo outra coisa, um outro momento, um modelo mental, que é possível construir algo absolutamente diferente dos daquela época e hoje, aonde eu construo e ouso construir novas habilidades, novos processos, não ficar naquela coisa, é melhor garantir meu emprego, né? Eu não estou dizendo para você abandonar o seu emprego ou você só procurar o ideal, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo antes que a gente precisa temer e caminhar com o Senhor, é a primeira etapa. E depois disso, de temer e caminhar com o Senhor, você tem uma outra etapa, a etapa de saber que no plano divino existe algo que não é de sofrimento para você. Existe sim um trabalho para você. E esse trabalho é digno. E você vai poder alimentar você e a sua família desse seu trabalho. Numa relação digna. E mais, nessa relação, é uma relação onde esse ambiente não é um ambiente hostil para você e para a tua casa. Só que a gente, se for do modelo mental fixo, daquele que diz que eu não consigo, para mim não dá, isso é para outros, a vida está tão difícil, eu consegui esse meu empreguinho aqui, e eu falo com o maior respeito o empreguinho, eu falo como as pessoas muitas vezes falam, não é diminuir, porque qualquer emprego é digno, mas eu falo que eu estou com ele, e eu não digo nem para ser maior ou menor. No filme eu não preciso dizer que ele pediu demissão e largou tudo e tentou fazer outra coisa, mas tudo bem, ele é rico e tal, ele pode fazer isso. Não é para você fazer isso. Eu estou dividindo com você que se a sua mente for uma mente paralisada, fixa, não entender que Deus tem para você, e eu não falo isso como uma teologia voltada para você sempre subir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo trabalho digno, e trabalho onde você pode comer, pode se alimentar e pode também ser feliz. Isso é difícil, mas é só percebido e caminhando se a gente caminha construindo essa relação. Não é uma relação que chega e bate na nossa porta. E também não é uma coisa que você diz, isso não é para mim, porque eu não sou inteligente, eu não sou apto, eu não tenho a performance daquele jogador e eu não consigo por conta disso. Não é. O que eu mostrei para vocês é para provar que aquela mulher fez um teste para mostrar o que Deus já sabe a meu respeito, é o seu, que é possível. Mas você não pode ter uma mente paralisada, não percebendo isso. Isso que é colocado até aqui é ousado para aquela época, talvez seja ousada para hoje,
para você implementar na tua vida. E o texto continua, e ele vai falar lá no versículo 3, na primeira parte do versículo 3, ele vai dizer, de novo ousado, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da casa. Essa primeira parte. É muito interessante, e eu falei que era importante aos lados da casa, porque o salmista coloca a mulher num lugar diferente. A ideia de videira frutífera, né, da videira, sim, ela ia ter filhos, né? E a ideia da videira aqui coloca isso. Existem muitos simbolismos aí, mas essa videira ao lado da casa, ela tem mais de uma função, né? A videira, quando cresce, ela se entrelaça e fica como não é um arbusto, mas as raízes e os caules vão se entrelaçando. Essas que ficavam ao lado da casa, como o salmista colocou, elas tinham a ideia de adornar, de mostrar beleza, né? Mas também tinha a ideia de proteção de animais. Porque quando você coloca uma árvore que tem dificuldade, é a tal da cerca viva que nós usamos hoje, né? Ou seja, com ter essa dificuldade, essa videira frutífera, ela passa a ter uma função compartilhada com seu marido de segurança. E isso é usado para a época. Isso é usado porque a mulher é um lugar de segundo escalão. E a questão de ser uma videira frutífera também nos faz pensar que ela está ali como uma parceira. E a gente que gosta desse ambiente de plantas, eu gosto de algumas, né? A videira, ela tem frutífera, a fruta para fazer vinho, eu não sei quantos sabem disso, mas quanto menos água, melhor. Então, ter uma terra verde para uma videira, ela vai fazer, no máximo, uma uva gorda e sem a total qualidade para fazer um vinho bom. Aquele vinho bom que Jesus fez no casamento, ele não era de uma uva daquelas de cacho. As uvas boas, quem já conseguiu ver aí na internet, que fazem vinhos finos, elas são bem miúdas. Por quê? Porque a terra, ela não é tão verdinha. E aquela videira, para ela ficar viva, ela precisa tirar da terra sais minerais e tudo, e aquela raiz vai buscando na terra aquilo que não tem, vai buscando na terra onde está, para que ela se mantenha viva, forte. A ideia dessa mulher aqui, a companheira que está ali do lado, né? E aí a gente pode dizer que o Senhor está dizendo que esse homem que teme ao Senhor, esse homem que vai poder trabalhar, que vai poder ser feliz naquele lugar, esse homem também tem ao seu lado, não uma mulher somente para adornar e ter filhos, que é parte da videira, mas também sendo uma parceira, sendo proteção para casa e buscando nas raízes mais profundas tirar coisas de qualidade que você, num primeiro momento, não enxerga. Sabe quando você chega em casa e eu vou dar uma situação, uma pessoa qualquer, né? E chega em casa e você olha para ela, você fez isso? Como você fez isso? Da onde você tirou? Da onde foi essa sacada? Eu não falo nem de um bolo gostoso, que seria prático demais, eu falo de uma ideia. Aquela tua parceira que está ali do lado, e ela tirou uma ideia, ela construiu algo novo, ela puxou das raízes de um chão que muitas vezes você não se ofereceu próprio para ela. Então isso aqui é ousado. O que o Senhor está dizendo para a gente aqui é que essa força e proteção de uma mulher também que anda com este que teme ao Senhor, ela tira energia de coisas, ela é proteção, e ela faz muito além de tão somente te oferecer filhos e ser uma videira bonita ao lado da casa.
Isso é dinâmico, mas é preciso que esta mulher saiba disso. É preciso que esta mulher entenda que ela é capaz disso. Ela é capaz de retirar do solo, de retirar de um solo, muitas vezes, sem a menor condição, o mais doce fruto para aquela família. Ela consegue dar proteção, ainda que também, as mulheres não falam de jornada dupla? De ter filhos e estar bonita, né, para os seus maridos? E eu não estou querendo ser feminista ou não, eu estou dizendo o seguinte, isso aqui que ele está dizendo esta mulher tem condições de ir muito mais além do que aquela mulher que vivia naquela época, mas só se ela entender que a mente dela é uma mente capaz de fazer isso. É isso que o texto bíblico vai nos dizer, é isso que o texto bíblico vai nos oferecer. E na segunda parte do versículo 3, ele faz outra correlação muito bonita, e ele vai dizer o seguinte: a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira também era algo sagrado, e tem muita correlação com a videira. Ela também é forte, ela também consegue fazer coisas de se sustentar, mas ela tem uma característica, e o salmista coloca isso, né, de uma maneira fantástica, e ele diz o seguinte, né, que eles vão estar em torno da mesa como oliveiras. Naquela época, havia uma maneira das árvores mais antigas, mas que tinham mais anos de vida, que já estavam, digamos, menos fortes, se colocar oliveiras no entorno dessas árvores. Por quê? Como as oliveiras conseguem sobreviver de uma maneira mais difícil, suportam o ano todo, suportam as mudanças, a árvore maior conseguia se sustentar por conta dele, ou seja, absorvia um pouco das oliveiras para se manter mais. E as oliveiras não tinham problema, porque para elas, doar essa seiva um pouco mais para aquela árvore, que estava há tanto tempo ali, não tinha problema, porque ela tinha condição de sustento e crescimento, mais do que aquela árvore envelhecida. Então, é quase uma relação simbiótica, estavam juntos para que crescessem juntos. Essa é a ideia deles em torno da mesa. Filhos que fortalecem e são fortalecidos. Filhos que estão ali para cumprir a sua vida, mas também fortalecem a relação dos pais, estão à mesa ali. Alguma coisa interessante também na oliveira, também no ditado daquela época, que alguns diziam, não diziam isso da videira, mas da oliveira, diziam que as videiras, se fossem cortadas e queimadas, novos ramos emergeriam da sua raiz. Tal a força delas, tal a disposição delas, tal a condição delas de superar desafios. Uma das características desses grupos que foi colocado por essa psicóloga, essa doutora, é justamente entender que nesses grandes dois grupos, uns entendiam que tudo que acontecesse na vida deles era uma oportunidade de crescimento, sempre, os que têm a mentalidade de crescimento. Mas o outro grupo tinha vergonha quando tirava nota baixa, quando a performance ia baixa, ele se vergonhava e paralisava, e ficava para trás, enquanto que o outro grupo não, via a dificuldade, ou na dificuldade, o movimento de crescimento, tal como as oliveiras, tal como esse movimento assim. Nós precisamos dizer isso para os nossos filhos, que as dificuldades que se advêm não podem paralisar a gente, as dificuldades que virão
elas precisam funcionar com eles, tal como o salmista falou, como oliveiras. E naquele encontro junto da árvore grande, que representaria o pai e a mãe, eles se fortalecerem, olhar junto na mesa, ter confiança. Muitas vezes você quer jogar estímulo, e a gente vê nesse mesmo filme, a gente vê isso muito, os pais querendo estimular o filho, mas estimulam de tal forma que bloqueiam ele, impedem o crescimento dele. Nossa responsabilidade como pais é de estimular, mas cuidado, porque talvez o teu estímulo esteja, mas eu estimulei os dois igual, um foi de um jeito, outro do outro, porque ele não tinha que ser mesmo. Não é isso. Creiam. Eu queria que você saísse daqui hoje e vocês de casa acreditando nisso. Creiam. Muitas vezes você está no tom errado, só não percebeu. A gente precisa compreender, porque se a gente estimular de maneira equivocada ou pensando que está estimulando, muitas vezes você está produzindo nele o aspecto de mentalidade fixa. Ele vai bloquear, e não vai bloquear por um ano na tua vida, não. Vai bloquear a vida toda. Mas Deus está nos oferecendo a oportunidade de nós pensarmos diferente. E eu quero falar um pouco com os filhos agora. Para os pais também, mas para os filhos. Nós filhos somos... Os pais são filhos. Coloca para mim na tela aquele nosso... Eu falei que ia falar de um atleta importante, Michael Jordan. Olha o que disse Michael Jordan, palavras dele. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Essa é importante, prestem atenção. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que eu venceria o jogo e falhei. Vou ler de novo. Em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado de jogar a bola que eu venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Quantas vezes a gente tem a bola do jogo na mão, ou nossos filhos, e você joga um peso imenso naquela jogada, e joga um peso enorme, pai, naquele jogo, enquanto que não deveria ser assim. Feliz o Michael Jordan, que conseguiu ver isso, superou uma, superou duas, superou três. Mas você, pai cristão, que sabe que Deus está contigo aqui, construindo uma relação de amor, você está construindo uma relação de amor com Ele, com a sua família, com a sua esposa, precisa compreender que esses elementos são elementos de construção. Os fracassos fazem parte da construção, as oliveiras queimadas, que o texto, que eles acreditavam lá, que ela nunca ia conseguir, acontecia isso porque elas se superavam. Mas a gente precisa, nos nossos filhos, construir isso em amor, para que eles compreendam isso e reajam a isso. Tenho certeza que muitos outros fizeram na segunda, não nas 26 vezes diferentes, na segunda vez, não dá mais para mim. Bloqueou, porque talvez a gente não tenha construído uma relação de amor e confiança com aquele nosso filho que é também, dentro desse modelo, um modelo de crescimento, um modelo de crescimento de fé. A gente, no final, cria gatilhos. A gente fica com aquele gatilho do fracasso, fica com aquele gatilho do erro, e aquele gatilho fala mais alto do que a possibilidade de crescer, e os pais, muitas vezes cristãos, que amam seus filhos, não conseguiram passar isso de forma clara para eles. Tomem cuidado, façam um carinho, e se alguma vez, eu fiz isso, senta na mesa, olho no olho, eu fiz, mas isso está errado, porque da parte do filho também, o olhar do Michael Jordan sobre si mesmo, né? Uma coisa é o que fizeram, outra coisa é o olhar dele para superar isso. Porque, no fim, a gente
se a gente achar que é imperfeito ou incapaz de mudar a chave, de ter a mesma relação que eu tinha ontem com Deus, a minha relação do temor ao Senhor, ela não vai evoluir. Aquele teste que foi feito por aquela psicóloga, se fosse feito aqui em termos de espiritualidade, talvez a gente fosse o gráfico decaindo, porque a gente não acredita nisso. A gente não acredita ser capaz, mas Deus está dizendo nesse texto exatamente o contrário. Ele está sendo ousado numa época absolutamente diferente da nossa, muito mais difícil. Então, para nós, hoje, com tudo que a gente tem de informação, é maravilhoso. E o texto termina, e para concluir, ele termina de uma maneira linda, né? Simples e linda. O que ele fala? Ele fala lá no verso 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como? Assim como tudo que foi dito. O que significa isso para mim e para você? Sabe, quando na minha casa, a gente tem buscado tirar as fotos da gaveta, e Fabiola é muito boa nisso, e a gente procura pegar fotos da nossa vida e colocar para nós mesmos pela casa. E a gente se vê naquelas fotos, e a gente olha aquelas histórias, e a gente relembra aqueles momentos. E não importa, na parede que você tiver, é mais do que decoração, é uma relembrança de bons momentos que a gente conseguiu construir coisas gostosas para nós. Isso aqui, o versículo 4, o assim, é uma foto de um homem trabalhando, é uma foto de ele fazendo as coisas com as suas próprias mãos, é uma foto dele tendo a oportunidade de ter o seu trabalho e ter felicidade nesse ambiente que trabalha. É ter a felicidade de ter construído, ter agido para construir uma relação com uma esposa que também pensa assim. É uma relação onde aqueles filhos, não se importa se é um, se é dois, até se você não tenha filhos, mas você construir relações onde os seus amigos estejam à mesa e haja uma troca importante, uma troca de eu acredito em você, você me ajuda e eu te ajudo. Para os momentos mais difíceis da vida, quando a árvore estiver cansada, aqueles outros te sustentam. Mas isso é construído. Só o amor constrói, mas, na verdade, nós precisamos construir o amor para que a gente tenha fotos dessa na nossa casa, fotos gradativas de cada etapa do nosso crescimento com Deus, do nosso movimento com Deus. E aí, se você olhar para mim e você disser, poxa, Epifânio, isso é tão complicado, mas eu vou tentar. Eu queria dizer para você não esquecer da palavra ainda. Ainda não cheguei lá. Ainda não estou lá, mas estou no caminho. Estou tentando sair desse lugar onde eu tão somente era alguém que vivia e dizia ser e estar na igreja, mas que esqueceu de fazer um movimento de profundidade com Deus, nesse sentido, de ousar com Deus, de falar com Ele, Deus, isso é verdade, essa tua palavra é verdade, eu vou não fazer maluquices, não, ponderar com a sua casa, ponderar com a sua família, ponderar com a sua mulher. Talvez uma proposta assim, eu queria ter uma família diferente, não porque sou diferente, né? Quero ser diferente do resto do povo, não. Eu queria ser diferente do que eu poderia ser numa relação melhor que Deus está construindo na minha casa através de mim. Eu construindo o amor. Sem você construir o amor na sua casa, ele não acontecerá. Se você ficar parado, a construção do amor, ele não acontecerá. Se você pesar a mão demais sobre os teus filhos, esse amor não acontecerá. Mas quando há uma reflexão de tudo nesse sentido, você acreditando que é possível, e lembre-se, o texto termina falando de quem a responsabilidade pesa para o homem, não que não pese para a mulher, eu disse para fazer as correlações, mas ele parte de um
para que no final tenha essa foto na parede, e você possa aproveitar de um tempo, de uma história que foi construída com o amor, entendendo as suas responsabilidades de movimento espiritual, profundidade com Deus. Pense nisso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, sabemos que o desafio está diante de nós. Um desafio que é um desafio de não termos uma mentalidade de tão somente temer a Ti, num modelo absolutamente ultrapassado, que não tem o menor sentido, mas um temor onde há movimento em nós, movimentos para crescimento espiritual, para conversarmos com o nosso esposo e filhos a respeito do que é estar neste ambiente de crescimento, Pai. O que cada um tem como característica e que haja um olhar de reencontro contigo, Pai, para que possamos estar na nossa mesa com filhos ou amigos, Pai, e todos se entreolharem, Pai, e se dizerem o quanto é gostoso estar ali em torno daquela mesa, o quanto é importante estar em torno daquela mesa, porque nós nos sustentamos e nos sustentamos em Ti, por conta de termos nos aprofundados na construção desse amor contigo. Sê conosco, Pai, o desafio está posto, precisamos da Tua presença, Pai, do Teu olhar e de vozes e de pessoas, Pai, que nos encorajem a caminhar segundo a Tua vontade. Sê conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, amém.